situação do nosso amigo, cara. Me ajuda. Sou um pai pastor desesperado. Certo. Que providência divina. Como vocês estão falando isso no dia em que mais preciso. Que bom, graças a Deus. Maravilhoso. Eu sou pastor de uma igreja bem grande aqui da minha cidade. Minha filha tem 14 anos de idade. E sempre que criamos ela na igreja, nunca erramos. E ela, semana passada, descobrimos que ela está grávida de um filho de outro pastor aqui da minha igreja. Cara, o garoto tem 15 anos. Eu estou arrasado, estou destruído, só sei chorar, não consigo olhar nos olhos dos meus membros. Que isso? Como eu vou aconselhar alguém se fui falho na minha própria família? Que isso? Minha filha agora diz que quer morrer. Que isso? Estou com medo dela fazer uma besteira. Ela está comigo aqui Que agora. isso? Precisamos de uma palavra. Claro. Estou te ouvindo, pois Amém. minha esposa te escuta. Amém. E ela diz que o seu conselho seria o mais prático e sincero possível. Por favor, me ajuda, Caio, pelo amor de Deus. Amém. Meu irmão, tudo que você disse como expressão da sua agonia, você chorando com a sua esposa e a sua filha, você conseguiu notar, mano? Olha só o poder que a coerção religiosa tem na mente de um homem nobre, bom, como você. Porque só um pai que se importa, que ama, que se interessa de verdade, sofre desse jeito. Então você está sofrendo profundamente, sua mulher também, mas olhe o nível da opressão. Eu pensei que o que você ia dizer era o seguinte: Caio, ela só tem 14 anos, ele 15. Eu estou extremamente preocupado, porque ela é uma menina tão nova, ele também. Ou como é que a gente faz agora? Eles são tão inexperientes, como é que a gente ajuda esses dois? Eu pensei que você ia entrar por aí, mas eu não ia pensar jamais que a grande angústia, você veja como a religião tem o poder de tirar o foco do homem para o sábado. Tem o poder de desviar o foco da ovelhinha caída no buraco para a discussão dos fariseus, se a gente tira ou não tira o filho do buraco em dia de sábado. Ou quando foi junto com um filho de um pastor de 15 anos de idade, que a filha da gente caiu no buraco. Veja o poder desgraçado e como o evangelho, na sua temática, se repete nas nossas construções do dia a dia, sem que a gente perceba, mas nós estamos de novo diante de Jesus e daquela agonia do que vale, do que é mais importante. Se é a sua filha ou se é a igreja. Se é a gravidez da sua filha ou se é a opinião moralista da igreja. Repita, por favor, as perguntas dele. Claro, Caio. Não consigo olhar nos olhos dos meus membros. Os meus membros. Como eu vou aconselhar alguém se fui falho na minha própria família? Na sua própria família. Beleza? Beleza. São as essas? Essas são as questões dela. Minha filha agora diz que quer morrer, estou com medo dela fazer uma besteira, ela está aqui comigo. Enfim. Agora, em razão de que ela quer morrer? Em razão de quê? Meu Deus, a minha bisavó, com a idade mais nova do que ela, 2 anos, já tinha tido lá no interior do Amazonas 4 filhos. Pelo amor de Deus, vamos parar com a tempestade em copo d'água. Porque é uma tempestade em copo d'água e pelas razões totalmente erradas. Tem a ver com como é que eu vou olhar para as minhas ovelhas, para os meus membros. Eu falhei em casa? Não, meu querido, você não é uma rainha mãe numa colmeia. Você é só um ser humano entre outros seres humanos numa igreja grande, que está cheia de meninas que já engravidaram, de outras que engravidarão,
de meninas da idade da sua filha que estão transando, de pais como você que estão aflitos e não conversam com você porque não têm a liberdade de falarem, nem têm a vontade de falarem, nem há disposição interior de ouvir porque certos temas são tabu. Numa comunidade onde você tenha esse tipo de angústia, é porque o tabu reina. Então a primeira palavra que eu tenho a lhe dizer em nome de Jesus é: pare de se angustiar com as questões do sábado, da lei, da igreja, da média ponderada moral da comunidade, dos juízos eventuais dos que lá julgam pastores ou cobram perfeccionismo moral. Pare de se preocupar com os juízes togados, com as opiniões judiciais na comunidade. Pare de olhar prioritariamente para você como pastor. Olhe para você prioritariamente como pai. Parem, você e sua mulher, de pensarem na igreja como esse ambiente para o qual vocês são, do qual vocês são empregados, e cuja expressão empregatícia é medida pela perfeição moral e pela capacidade de fazer a família de vocês ser na média da mediocridade humana, funcional para o consumo eclesial. Parem com isso, isso é uma opressão que o diabo adora. Você vai ter que aprender a ser pai, a ser homem, a ser marido. É isso que a sua igreja precisa. Ela não precisa de um pastor, ela precisa de um pai que tenha mais amor pela sua paternidade do que por qualquer pastorado. Que a sua igreja precisa ter o exemplo de um homem que ame mais a sua casa do que a opinião de uma mega comunidade religiosa. Um homem que respeite mais o amor e a verdade da sua consciência, agindo com nobreza e fazendo o que é digno, do que sucumbindo à média ponderada das mediocridades de juízo que assombram você nesta hora. Em nome de Jesus. O maior problema da sua filha hoje é você e a sua esposa. Vocês dois têm que se acalmar. Pare de chorar. Olhe para ela, está aí do lado. Pai, eis aí a tua filha. Filha, eis aí o teu pai. Pai, eis aí teu ministério. Pai, eis aí o reino de Deus em ti, na tua vida. Pai, eis aí tua prioridade. Filha, eis aí tua segurança, teu conforto. O amor de Deus agora, minha filha, vai ter que ser manifesto através do amor do seu pai. O seu pai hoje está tendo a chance de se transformar, de se converter de pastor em pai. Porque antes de qualquer pessoa poder ser pastor para alguém, essa pessoa tem que ser visceral, irremediável, irreversível, irredimivelmente pai, se for pai. Se tiver filhos, eles vêm na frente de toda igreja, vêm na frente de toda comunidade, vêm na frente de todo ministério. Tem que vir, se não vier é pecado contra o Evangelho. Essa preocupação com a igreja, essa hipervalorização da opinião da igreja é pecado contra o Evangelho, considerando quem é que está em questão. Quem está em questão é a sua filha. Não é nem aquele homem com barriga d'água lá de Lucas 14, com um barrigão grande na festa da igreja, da sinagoga. Não, é a sua filha barriguda de um neto seu. Se com o hidrópico Jesus saiu batendo, leia Lucas 14, na hipocrisia de todos os julgamentos, quanto mais em relação à sua filha. Ah, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, a minha palavra para você hoje, para você e para sua mulher é esta: abrace seu anjinho com todo amor,
Não está nem na hora de vocês pensarem o que vai acontecer. Como é que ela e o filho do pastor vão equacionar essa dinâmica? Por enquanto não é nem a hora disso. A hora agora... Bota aqui para o jovem. Isso, muito obrigado. A hora agora é de vocês se unirem como família. Ligue lá para o seu colega pastor e diz: olha, cuida da tua casa aí com amor. O que eu ouvi hoje do Caio sobre a minha situação é essa é a palavra que eu te dou também. Vamos fazer essa tempestade acabar no copo d'água. Tempestade em copo d'água é tudo que o diabo gosta. Afinal de contas, o que está acontecendo? Se a gente tirar a igreja dessa história, se a gente tirar a doença religiosa, moral dessa história, o que fica dessa história? Ué, fica aqui um garoto de 15 anos que está cheio de tesão e de hormônio, uma menina de 14 anos que estão cheios de interesse, de tesão e de hormônio, se sentiram atraídos, a gente não sabe o nível da atratividade ainda, se tem elementos de natureza psicológica, afetiva, emocional, mais profundos ou menos profundos envolvidos, ou se foi só um desespero adolescente de um frenesi sexual, tanto faz, isso só não dá em poste de ferro, deu em todos nós, só hipócritas negam isso, é só se lembrar de como é que foi a vida com 14 anos de idade. Eu, quando penso na minha, tenho a agradecer por todos os meus filhos e meus netos, que não tem nada a ver comigo, graças a Deus, porque eu com 14 anos de idade não queria ser meu pai de jeito nenhum, muito menos minha mãe, e nem a mãe dos outros, comigo por perto. Graças a Deus. Eu não esqueci, por isso não faço tempestade em copo d'água. Eu já tive uma filha que chegou para mim não com 14, mas com 17 para 18 anos de idade, disse: pai, estou grávida. Meu Deus. Quando vem a tempestade no copo d'água é que o diabo pega. Porque se a gente tirar tudo isso da história e tirar também o julgamento social da idade, do politicamente correto, que não está na hora. Hora de menino e de menina casarem hoje em dia com 35 anos de idade. A menina já com os óvulos velhos. Mas como era antigamente, não, é um escândalo para nós. Mas se a gente tirar e suprimir igreja, média ponderada moral, as opiniões politicamente corretas, o fato de que com 14 anos de idade a nossa sociedade acha que todo mundo tem que estar treinando em todas as formas de outras coisas e diversões, se tirarmos esse peso todo, o que fica? Sinceramente, se você chamar isso do que fica de catástrofe, tem alguma coisa muito errada com você. Porque esse catastrofismo só é produzido pela opinião religiosa, pelo peso religioso, pelo rigor religioso, pela demanda religiosa, pelo satanismo da cobrança religiosa em relação ao perfeccionismo, ao condutismo moral de existências humanas hipervalorizadas, essas coisas, contra o verdadeiro significado da vida. E contra o verdadeiro sentido de qual é a questão aí. A questão aí não é a tua igreja. A questão aí não é nada disso. A questão aí é só tua filhinha. A questão aí hoje é abraçá-la. A questão hoje é acalmá-la. A questão é sossegar. Em nome de Jesus. A ela e ao garoto. Sem alarde. Não foi Fukushima que estourou na sua casa. É um neto que você vai amar, que daqui a um ano vai fazer você babar de idiotado. E a sua mulher vai ficar grávida de alegria quando vir a barriguinha da filha crescendo. Esqueçam toda a cobrança idiótica do lado de fora e se concentrem no que Jesus se concentraria, no valor da vida. E vocês vão ver que tudo vai mudar. Que o olhar vai mudar. Que a interpretação vai mudar. Tudo
tudo vai ser diferente. Agora, hoje, já, em nome de Jesus. Pai, permite que esta palavra, que eu sei que é segundo o Espírito do Evangelho, que é segundo Cristo, e eu não tenho dúvida, acalme o coração desses pais e dessa filhinha querida. E do jovenzinho que está assistindo em casa com os pais dele também. Acalme o coração de todos os que já souberam dessa história. E eu quero te pedir que esse pastor que me escreveu não aumente a tempestade, não faça disso um tufão, nem soprem os ventos eclesiásticos sobre isso, porque são ventos artificiais, inventados, não tem nada de natural. O natural é reconhecer o acontecimento, reconhecer que é possível, que pode acontecer, que acontece toda hora, acontece também na casa da gente. Quando acontece não é porque alguém falhou, não é porque alguém errou, é porque aconteceu. Ajuda-os a verem, Pai, que eles têm agora a grande chance de falhar é neste momento, de não saberem lidar com a primeira crise que tiveram na vida. Que graças a Deus é uma crise de vida, não é uma crise de morte. Não é a notícia de um câncer. Não é a notícia de leucemia. Ninguém tem que procurar líquor, ninguém tem que fazer transplante de rim, ninguém tem que fazer hemodiálise, ninguém tem que ser internado 1 ano para se libertar de heroína, cocaína, metafetamina, crack. Não, é a bênção de um filho, de uma vida. Ajuda a gente a jogar o diabo fora das nossas interpretações e a prepararmos não a manjedoura, mas que haja lugar para essa criança na hospedaria, é o que eu te peço. Que haja Natal hoje no coração desses avós e dessa mãezinha e de todos os que estejam na mesma situação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, esse é o início de uma jornada. Você pode ir com a sua filha, tanto você, sua mulher, quanto ela, que já tem 14 anos, Tecla aqui, melhor do que nós, pode falar também, quanto o namorado dela, os pais dele, se vocês quiserem. Ninguém tem que se identificar, eu não tenho a menor curiosidade de nada. Aqui ninguém tem curiosidade. Tudo que interessa é sinceridade para que a ajuda seja real, própria, pertinente, verdadeira, para que a utilidade seja concreta no reino de Deus. Então, a todos vocês eu me ponho à disposição todo dia ao vivo aqui, de segunda a sexta, com o meu melhor coração. Como eu disse, é o início de uma jornada. Tem outras etapas, haverá outras dúvidas amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. Isso é um processo. Vocês vão começar a encontrar uma terra mais firme, um embutimento dessa história daqui a mais uns meses, quando tudo vai começar a ganhar estabilidade. Por ora é natural que todo dia surjam questões diferentes, situações diferentes, e é para essas situações que eu já sei quais são, mas não quero antecipá-las, nem mesmo vir a tratar do que hoje já é uma questão para vocês, mas que não está na hora dela. A prioridade dela, a prioridade hoje é o que eu disse a vocês. Talvez amanhã ou depois vocês cheguem com outra história, mas a gente está aqui para todos os desdobramentos dessas e de qualquer outra história que no coração de vocês surja o desejo de confiarem em mim fazendo qualquer pergunta. Tá bom, gente? Então Deus abençoe vocês, sem desespero. Lembrem, o nome dessa estrela não é Absinto. Essa estrela que às vezes vem aí guiando magos pelo deserto, chegando na casa da gente, às vezes chega em circunstâncias impróprias. Maria não estava adequada para ficar grávida. Deus não procura essas adequações frequentemente. Se você lê o meu livro 100 Barganhas com Deus, sugiro que você e sua esposa leiam em voz alta, um para o outro. Está lá no meu site, 100 Barganhas com Deus.
Você vai ver as ironias de Deus com relação a essas nossas tentativas de padronização da vontade dele. E a encarnação de Deus em Cristo é uma dessas expressões. É um desses golpes de Deus no moralismo humano. O que ele faz contra todas as perspectivas de ritos, como Deus vem atropelando os ritos humanos quando traz seu filho ao mundo. Como relativiza a lei até na chegada da criança e na suspeição que gera. Então, quem anda com Jesus deve já saber que do nascimento à morte, o Filho de Deus vive entre controvérsias. E a gente não as escolhe, mas a gente aprende com sabedoria a lidar com elas. A gente nasce nelas, a gente morre nelas, a gente ressuscita e as controvérsias continuam. Aprenda isso para ser um bom pastor e um bom pai e um bom marido. Para se importar mais com a vontade de Deus do que com qualquer outra média de opinião à sua volta. Tá bom? Beijo. E aí, a esposa gente? dele aproveita a oportunidade. Ah, ela fala? Ela fala: Caio, eu sabia que você ia falar o que ele precisava de verdade ouvir. É por isso que sempre eu escuto. Minha filha quer morrer por causa da pressão moral que ela está sofrendo. Meu marido ama a filha, claro, mas o conselho pastoral impõe esse peso nele. Só estou falando porque ele me deixou falar. Minha filha está se acabando de chorar. Não, para agora. Nosso ministério é uma desgraça na minha família. Tem que parar, olha. Essa declaração da sua esposa, nosso ministério é uma desgraça na minha família. Nossa, mãe. É uma coisa que você deveria ouvir, porque você disse: fizemos tudo certo. A sua mulher está dizendo que o nosso, o vosso ministério é uma desgraça no que ela, como mulher e mãe, vê acontecendo na família. Frequentemente, Deus permite, o amor dele concede que a gente viva situações dessa ambiguidade, dessa ambivalência, desse contraditório, que não é nada pesado. Graças a Deus é uma tolice, sinceramente. Mas desse contraditório que chegou tão pesado por causa das hipertrofias religiosas, por causa da mentalidade do coa ao mosquito e engole o camelo. Porque você, meu amigo pastor, engole camelos homéricos nessa igreja. E agora coa um mosquitinho em estado de desespero. Quem dera o pecado da sua igreja fosse a natural transgressão de dois jovens com 14 e 15 anos de idade, que pode acontecer com qualquer um. E o cara não tem que ser canalha, nem safado, nem cretino, nem nada. Basta ser normal que pode acontecer. Então, aproveite essa hora para vocês reverem tudo, o significado geral do ministério, porque tem uma hipertrofia que você já expressou sem querer, que foi o que me chamou a atenção. Porque eu comecei dizendo que você ama a sua filha, não tem a menor dúvida. Só um pai que ama faz isso. Mas que os valores da sua preocupação estão totalmente subvertidos, disso eu não tenho a menor dúvida. Foi o que eu lhe falei de cara. É o que a sua esposa está dizendo aqui. Fizeram tudo certo do ponto de vista da cartilha, mas fizeram tudo errado na medida em que o significado do que você chama ministério é tão acachapante que numa hora como essa, quando chega a notícia de que você vai ser avô, a sua filha fica com vontade de se matar com medo do julgamento moral, e você chorando de desespero, dizendo: como é que eu vou olhar na cara dos crentes? Tem alguma coisa dramaticamente errada. E é o que a sua esposa denuncia quando diz: esse nosso ministério é a desgraça da nossa família. Então, em nome de Jesus, aproveitem essa hora para equilibrar isso, antes que vocês não venham a sofrer os verdadeiros sofrimentos. Porque o que vocês estão chamando agora de sofrimento, a Bíblia chama de galardão. Galardão. Tem uma vida chegando, cara. Uma vida. É uma vida. É uma vida chegando. Em nome de Jesus. O resto
é o que o diabo fez. Alguém vai dizer a você, o que o diabo fez foi deixar sua filha e o filho do pastor com tesão um pelo outro e transarem. Não, isso aí o hormônio faz, o corpo faz, a alma faz, a idade faz, um momento pode fazer na vida de qualquer pessoa que seja honesta para admitir. Especialmente nessa idade. Não foi o diabo que fez. O que o diabo faz são essas outras coisas, é inverter o significado, é a tempestade do copo d'água, é fazer a garotinha ficar com vontade de morrer e você com vontade de desaparecer. Ah, não. Enxerguem, pelo amor de Deus, como o modelão inteiro é que é o grande erro, que é a grande oferenda ao que o diabo gosta. Aproveitem para entender, discernir, curar e criar sebes, proteções, cercas, amparos, não paranoicos como desses pastores e suas esposas na noveleta que eu mostrei há pouco, mas segundo o entendimento e a sabedoria da palavra, que nunca protege a casa da gente com obsessão, nem com um tema fixo. A gente protege com luz, esclarecimento, diálogo, conversa, espontaneidade, leveza e proporcionalidade. Tem que ensinar os filhos a terem proporção. Tudo que perde a proporção desequilibra o ser. Tem que ter proporção, medida, balança, equilíbrio. Então, em nome de Jesus, parem o desequilíbrio. E aí? Vocês querem dizer alguma coisa, amigos? Eu acho que apesar dos pesares, acho que a gente louve a Deus pelo fato de que estão os três agora diante de um computador escutando essa palavra, tão unidos, estão chorando os três, o que prova que o laço familiar que os une e Jesus nessa família está ali. Mais forte que o ministério. Mais forte que o ministério, apesar de ele acha que está preocupado com o ministério, mas Jesus está preocupado com a família dele. E a prova disso é que eles estão lá juntos chorando. Porque já vi coisas semelhantes acontecerem em família de pastor e que isso não aconteceu. O bebê já tinha sido abortado, então jogado. A menina foi mandada embora com o bebê e já estava em casa, já estava se prostituindo. Ou então vai para casa de um parente. Escondida no interior e tudo abafado. E a família nunca mais se recompôs. Então, o Senhor está agindo nesse momento através desse programa e já estava agindo no momento que eles decidiram estar os três juntos diante de um computador e colocar a sua vida em Cristo. Então as preocupações mesmo, eu acho que o Senhor está presente no momento em que o pai, ainda que por, digamos assim, sem querer, ele vai e revela essa preocupação dele inicial com o ministério. Mas eu quero crer que no coração dele mesmo é a filha que ele está preocupado, e ele colocou essa preocupação, externalizou essa preocupação para que o Caio dissesse mesmo e apontasse para ele a hipocrisia que o cerca. Na realidade, eu acho que ele não sentiu. Porque a boa intenção dele está presente em tudo. A providência do Senhor é impressionante nesse caso. Ele não sentiu. Ele não deliberou nada, ele só expressou a sinceridade da angústia dele. Com os desequilíbrios de peso, significados e de valores que a vida dele carrega, com as angústias, que não tem nada a ver com sentimento, nem com amor, mas com preocupações e significados. E eu acho que diante dessa construção amorosa que a gente presencia, e em cima da palavra do Caio eles vão refletir, eu tenho a impressão que tudo isso vai ser usado, inclusive por engrandecimento da congregação dele. Amém. Claro. Essa vertente que o Daniel está dando, eu gostaria de falar. De que o desejo mais profundo do meu coração é que ele receba cura para ele, para a mulher dele, para a filhinha dele, para o neto dele. E como ele, sendo um representante ou uma pessoa responsável de gerar uma consciência em pessoas, numa congregação, que isso venha para curar a congregação. Amém. Que venha para curar e que ele seja o exemplo. Curar a congregação, ele e o outro pastor vão ter que começar uma vida nova. Eles vão iniciar, inclusive, provavelmente, até um processo de ter que ensinar para a comunidade a lidarem com essa situação, às vezes até desconstruindo
o que eles estabeleciam antes para os demais. Agora, e que, se não for esclarecido, tem gente que vai dizer que são 2 pesos e 2 medidas. E não pode, essa é a melhor hora. É quando a gente é relativizado no ministério, naquelas coisas em que você ensinava para os outros, como se você fosse um ente mineral, do tipo, se fizer tudo certo, dá tudo certo do jeito que a gente planeja, que é o que está sendo sempre ensinado por aí. A graça de Deus vem e permite desconstruções nas nossas receitas, nos desabsolutiza, nos relativiza, nos coloca em situação de fragilidade, de impotência, para curar frequentemente pessoas que estão em posição de liderança e de ensino, curá-las de certezas advindas e oriundas da imaturidade prepotente. A imaturidade prepotente, a juventude ortodoxa, fala muita bobagem. A vida organizadinha, enquanto a existência não nos açoita, enquanto não vem a prova dos 9 para ver se a casa está construída na rocha ou está construída na areia, quando Deus permite que o que constrói na rocha e o que constrói na areia provem todos as mesmas intempéries, os mesmos fenômenos, as mesmas desconstruções, os mesmos fatores, os mesmos ventos, as mesmas solapadas, os mesmos solavancos, os mesmos. Ninguém é poupado por obediência, nem por observância, ninguém é poupado. Aliás, o Evangelho nos é ensinado justamente quando chega esse dia e esta hora, para ele ser mais do que nunca o plus. Porque viver o Evangelho quando está tudo em favor, até os gentios fazem isso. Obedecer ao que é bom, quando está tudo no fluxo, quem não é demente, prefere assim. Fazer a paz e promover a paz quando estão todos de acordo, qualquer confraria concorda com isso. Deus permite o contraditório, a nossa relativização é justamente para que numa hora dessa um monte de valores, inclusive de um homem como você, sejam curados e uma comunidade como a sua possa ser tratada. Se o que prevalecia antes era aquela lei do perfeccionismo, do escrever não lê o pau comeu, com aquele medo de que se não fizer assim o povo desanda. Até o cara aprender que você pode fazer isso com a perfeição exterior que permita você dizer nós não erramos em nada, do ponto de vista das cartilhas, dos cursos de vida que ele praticou, dos cursos de família que ele fez, dos cursilhos ou de qualquer outra coisa que ele tenha feito, não errou. Mas não há medidas. O erro é pensar que existe medida. Aplicar uma medida já é fazer um erro. Estabelecer um kit já é fazer um erro. Estabelecer essa expectativa já é criar um problema que vai se manifestar como relatividade, porque a alma não aguenta o peso desse absoluto. Especialmente do absoluto que não é divino, que é só sagradamente construída pela moral humana. A alma rejeita, abomina isso aí. Então uma igreja como a sua pode ter a chance de renovar a consciência se vocês, como pastores, implicados um na situação do outro, tiverem a consciência de tratarem os filhos de vocês com generosidade, explicarem porquê e pedirem perdão a qualquer outro que não tenha sido tratado com a mesma generosidade, e tenham também a coragem de dizer: nós aprendemos com a nossa situação como é que a gente tem que tratar a condição humana segundo o Evangelho. Agora, o que gera isso, frequentemente, foi o que eu disse: as presunções da ortodoxia juvenil produz arrogâncias morais que a gente pratica contra o próximo, às vezes bem intencionadamente, até que a bondade de Deus nos amadureça com uma cacetada violenta que nos coloque no nível da própria verdade. A verdade, a meu respeito, fala da minha mortalidade, da minha relatividade,
da minha sazonalidade, da minha necessidade de respirar graça e bondade de Deus todo dia. Porque aquele que está em pé, veja que não caia. É somente isso. Vem cá. E essa sua palavra, se referindo a ele com relação ao perdão, nos remete para o campo do Tiago, que a gente nós não temos a dimensão e a noção do que confessar as vossas culpas uns aos outros pode produzir de cura. A gente não tem noção, porque fica ícones, exemplos de moralidade, e as pessoas não admitem, principalmente as que estão na frente, ou liderando, ou ensinando, de que elas são relativas, que elas erram. E essa coisa do confessar no contexto da comunidade, da cobertura de multidão de pecados, quantos erros, quantas distorções vão ser corrigidas no meio da comunidade, e tem um detalhe, com essas confissões. Eu sou contra esse negócio de chamar a gente na comunidade para confessar. Sou contra. Nunca fiz na minha vida, morrerei sem fazer. Abomino. Agora, o pastor que lidera o grupo, ele tem, quando ele tem saltos de consciência, quando surgem upgrades na consciência dele, ele tem a obrigação de chegar diante do povo e corrigir a si mesmo. Isso eu já fiz contra mim, algumas vezes. A primeira vez que eu fiz foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando eu me converti na Assembleia de Deus, lá em Manaus, as primeiras influências que eu tive, sem ainda muita leitura bíblica, foram totalmente pentecostais, né? Então, eu aprendi o batismo com o Espírito Santo conforme os pentecostais no início. Eu tinha me convertido, mas não tinha sido batizado porque eu não falava em línguas, só por isso. E eu me negava a falar em línguas só porque os outros ficavam falando no meu ouvido. Eu digo, isso não foi uma coisa que vem de dentro de mim, não falarei jamais, não vou enganar ninguém. Pois bem, eu ensinei ao povo que veio logo me ouvir. Eu comecei a me convertir, 3 meses depois eu estava pregando, 3, 4, 5 meses depois já tinha um grupo grande de pessoas comigo, me fazendo perguntas, e eu fui respondendo o que eu sabia. Quando chegou essa coisa de batismo com o Espírito Santo, eu ensinei o que a Assembleia de Deus tinha me ensinado, os pentecostais, amigos imediatos tinham me ensinado. E naquele tempo era o que o meu pai, de certa forma, também cria. De outro modo, mas também cria. Eu fiquei daquele jeito 1 ano, mais ou menos. Até que, lendo a Escritura, eu fui chegando a outras conclusões. Eu vi que não era daquele jeito. Eu reuni a igreja, primeiro eu chamei meu pai e falei, papai, desculpa, nós dois estamos ensinando errado isso aqui para o povo. Isso é como a Igreja Assembleia de Deus, os pentecostais ensinam, mas olha só, como o Novo Testamento é muito mais amplo. Aí isso está bem sintetizado naquele meu livro lá, Espírito Santo, Deus que vive em nós. Retrata o estudo bíblico que eu fiz para os jovens lá de Manaus, naquele tempo, no dia que eu vim a primeira vez e disse, olha, eu ensinei errado, me perdoem, o ensino do Novo Testamento é esse. Você ganha um respeito extraordinário quando lidera dizendo, eu tinha ensinado errado, o certo é esse. Quem quer que tenha coragem de fazer isso não perde nada, só ganha respeito, consideração e autoridade. Porque quem tem coragem de corrigir seus erros, equívocos e posturas, ganha respeito e confiança de quem quer que ande com tal pessoa. O horroroso é a irremediabilidade pública do indivíduo que pessoalmente já ganhou consciência do seu equívoco, mas o mantém publicamente como equívoco, apenas porque não se retrata publicamente do que um dia fez, prefere manter seu equívoco a vida inteira, no particular dizer, hoje em dia eu penso diferente, mas não retira. É o cara que não manda tirar livros de prateleiras, livros que escreveu, que não manda recolher burrices ditas. É algo que qualquer um que tenha posições públicas significativas de comunicação humana precisa ter coragem de fazer a autorretratação e dizer, eu estava errado naquilo ali. Quando acontece. Se não acontecer, é outra história, mas pelo menos há coisas que todos nós, mesmo aqueles que não têm grandes mudanças a fazer, acertaram algumas rotas.
melhoraram alguns focos. E as pessoas precisam saber aonde é que o nosso foco melhorou, mesmo que a nossa direção não tenha mudado. Quando a gente está adiante, essa é a maneira que a gente pratica a nossa autodisciplina. É tendo a coragem de nós mesmos nos julgarmos para que não sejamos julgados, não é o que Paulo diz? Se nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se você deixa para ser julgado por outros, aí o julgamento será sempre dos outros. Se você tiver que fazer um julgamento, faça de você. E faça com a coragem de julgar você mesmo com a verdade da compreensão que você tenha hoje. Certo, meu? A filha. A filha está falando? Meu pai está me pedindo para escrever, pois então eu vou escrever. Ele está pedindo para escrever. Bom, Certo. eu errei sim, Caio. Não devia ter feito o que eu fiz. Mas meu pai proibia a gente até de beijar na boca. Estou com vergonha. Não quero ir mais na igreja. Não, minha filha. Meu pai é muito bom, mas ele me aperta muito para ser exemplo. Isso acabou. Eu tenho medo. Isso acabou hoje. Então acabou hoje, não é, papai? Dá um beijinho aí nela gostoso. Abraça essa fofa. Da idade da minha neta, da Helena, 14 anos. Vontade de entrar por essa tela, minha filha. Te dar um beijo de vovô. De vovô, agarrar você, sua bochecha, dizer, meu amorzinho, vovô tá contigo. Isso aí. Que bom que você me deu um bisneto. E conte com o vovô. Com ele, sem ele, conta com o vovô. Você, pai, fale isso para ela. E daqui para frente, tratem isso tudo na luz, na verdade. A opressão não produz consciência, só produz compulsividade tarada. A opressão produz revolta, tanto quanto produz descontrole. A opressão política produz revolta. A opressão moral produz tara. Mas a resposta é essa, é desse nível. É do descontrole. Então chega. Quanto a você, minha filha, enxugue as suas lágrimas. Lá na igreja, todo mundo, não tem nem menina na igreja que não esteja vivendo algum problema desse tipo. Vamos parar também com essa hipocrisia. Está todo mundo vivendo angústias parecidas. Tem que parar com essa coisa de fazer igrejas para minerais. Igreja é para gente. Gente tem problemas. Gente tem crises. E quanto mais for um lugar com essa liberdade de as pessoas terem os seus próprios problemas, menos tarados haverá lá. Quanto mais for um lugar onde as pessoas não possam falar quem são em suas agonias, mais tarados serão produzidos pelo ambiente religioso. Gente, será que não dá para entender que é tão simples assim? A liberdade não produz tarados. Tem dois polos que produz tarados, o da libertinagem e o da proibição. Todos dois são idênticos. O lado de libertinagem produz um tarado com mais chance de se cansar da tara. Agora, o do proibido produz tarados com muito mais dificuldade de deixar a tara, porque é proibido. A tara do libertino, como é libertinagem, é ideologia, ele se cansa dela mais fácil. Mas a tara do proibido é difícil cansar, porque como é proibido, o cara não tem tempo de se cansar, ele tem que fazer escondido. Então, como é proibido, a proibição renova a compulsão. E piora a compulsão, cada vez mais. É tão simples de entender. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando grego. E não é só com a família que me ouve agora, é com todos os outros milhares de amigos, irmãos, pastores e igrejas, gente ouvindo para todo lado. Enquanto vocês agirem assim, assim será. Enquanto não pararem e não agirem como Jesus, o que se colherá será essa legião generacional de angustiados, de traumatizados,
de meninas surubentas, de garotos swingueiros, de gente maluca. Não estou dizendo que é o seu caso não, filhinha. Que você é Poliana moça dessa história. Eu estou falando já agora com outras pessoas de coisas muito mais graves que chegam aqui todo dia. Pesadas. E que são fruto desse esquemão. Que eu repito pela 5ª vez nesta palavra de agora. É tudo o que o diabo gosta. Se você quiser preparar um ambiente para o que o povo chama de pombagira, é só criar esse ambiente que a igreja cria. Aí ninguém pensa na pombagira, mas a pomba fica girando com as angústias daquela gira. Gira, gira, e são os caras mais doidos que eu conheço por aí, são os que vivem à sombra evangélica, vivendo de maneira compulsiva as suas taras incontroláveis em todos os dias.